Este é mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no escritório do Cronópios, em São Paulo, Carlos Pessoa Rosa e Lúcia Rosa. A Lúcia, ela é criadora, né, do projeto Dulcinea Catadora, né? Fala um pouquinho do Dulcinea, Lúcia, por favor. Então, o Dulcinea Catadora foi um projeto que começou em 2007, assim que nós terminamos a 27ª Bienal de São Paulo, em parceria com a Heloísa Cartoneira. De onde é essa Heloísa Cartoneira? Heloísa da Argentina. Foi o grupo que idealizou esse trabalho, né, de livros com capa de papelão. São esses aqui, né? E aí, depois dessa parceria, em 2006, nós começamos o nosso coletivo. O Dulcinea Catadora reúne catadores, artistas, profissionais de várias áreas. E atualmente estamos na Cooper Glicério, a cooperativa dos catadores que fica lá na Baixada do Glicério, centrão de São Paulo. E nos reunimos aos sábados, porque os catadores que participam trabalham naquela cooperativa. Então ficou o sábado, é dia de folga, dia de pintar. Sei. E está bem gostoso o trabalho lá. São catadores porque eles vão catar... São catadores, trabalham como cooperativados lá na Cooper Glicério. Então eles recolhem todo o material que pode ser reciclado, entre eles o papelão, e lá então eles fazem esse trabalho. Que bacana. E eles cortam, pintam? Lá no sábado é dia de selecionar o material, cortamos lá, desde o corte, depois a pintura, montamos os livros que estão lá para serem montados. E estamos mais ou menos com 4, 5, 6 catadoras. Que legal. A gente fez o H2 Horas, a gente fez como antologia, e a gente fez um filme dos meninos produzindo. Naquela época ainda numa sala cedida. Né? E agora mostra um pouquinho como que é o trabalho. Né? Claro, eu acho que mostra muito do que é o trabalho. A única diferença agora é que nós estamos mesmo dentro da cooperativa, né? Mas o processo é o mesmo, né? A troca, essa experiência. Então as leituras são um pouco espontâneas, assim. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer esse livro de contos. Então eu leio um trechinho, daí alguém se interessa e resolve levar para casa. Mas é uma coisa que eu acho que tem que ser espontânea. Né? Agora, tem umas histórias interessantes aí que ocorreram, né? Em relação a isso, acho importante. Tem um garoto, o Peterson, que fazia parte do grupo, hoje ele está trabalhando com fotografia. E houve um trabalho do Dulcinea em Piracicaba, e eu fui junto, e no caminho, de repente, o Peterson virou e falou assim: Carlos, você tem um jeito diferente de escrever, né? E eu falei, como assim? Aí ele começou a fazer uma análise desse texto sobre o nome dado. Ele tinha levado para casa para ler. E aí eu falei, mas pera um pouco, Peterson, você leu o texto? Ele falou, não, eu li o texto, mas normalmente as pessoas escrevem lá de uma forma, mas tem uma história e tal, e você não tem... Aí ele foi fazer uma análise, quando ele terminou, eu falei, cara, você é o cara que fez a análise melhor desse meu texto, entendeu? E o outro acontecimento foi com o Plínio Marcos, né? Foi. Quando o filho do Plínio Marcos cedeu texto para o Dulcinea, eles ficaram assim... Homens de papel. Homens de papel. Eles ficaram assim... Todos os livros do Plínio Marcos que eu tinha em casa, eu acabei emprestando para eles. Então você tem... Mas isso é espontâneo, isso não é provocado. Porque nós fizemos uma reunião e uma leitura com o filho do Plínio Marcos. E aí ele falou, mas o que eu leio? Eu peguei um trechinho e falei, leia esse trecho. E a hora que ele leu, ele entrou no texto, né? E aí ele se viu no texto. E aí ele quis ler todos. Então eu acho que a leitura e o prazer da leitura tem que ser assim, né? Eu acho que toda busca eu acho que tem que vir de dentro, né? Tem que ser interno mesmo. E aí você deixa a amostra, né? A hora que for propícia, a pessoa vai lá e colhe essa literatura e aproveita, né? Não, porque médico é escritor. Tem Pedro Nava, tem você, tem Jorge Elias Neto, tem milhões, né? Milhões.
Na realidade, eu acho que é uma questão de você ter que reescrever de alguma forma aquilo que a sua sensibilidade está captando no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, né? Você tem, não é só na área de literatura, né? Você tem na área de música, não é? Mas eu acho que é uma questão mesmo da necessidade de trabalhar, de você se retrabalhar, de se reinterpretar, né? E fazer uma releitura da sociedade diferente do convencional, porque o convencional não te dá instrumento para a sua atividade no dia a dia, né? Eu gostava de escrever antes, de alguma forma, né? Mas essa necessidade ela surgiu de uma forma muito intensa à medida que fui praticando a área clínica, né? Que me levou à questão de lidar com a questão da morte. Né? Você é médico em que especialidade? Eu tenho clínica médica e cardiologia, as duas especialidades. Cardiologista. Né? Quer dizer, a minha atividade é o tete-a-tete, né, com o paciente, no sentido do raciocínio e da abertura também, né, das discussões das questões pessoais, né, de alguma forma. Né? E isso acaba te levando a uma necessidade outra aí de leitura. Né? Você leu o paciente? Se eu li? Você lê o paciente? Tem que ler, né? Eu leio o paciente, mas o paciente também me lê. Né? Isso que é legal. Né? Isso que é legal, porque a todo momento é um jogo interativo. Né? Logicamente tem profissionais que não vão perceber essa interatividade, tá? Mas é uma relação super interativa, né? Com paciente, família. Né? E essa questão toda, a questão de lidar com morte, com perda, acabou me levando para terapia num determinado momento. Né? Você fez terapia? Fiz. Me resolve alguma coisa isso? Me ajudou muito, inclusive assim, eu acho que a explosão na escrita, ela veio como um instrumento para lidar com todas as angústias, as ansiedades que a profissão jogava, né, no dia a dia e que eu achava que tinha que dar conta de um modo ou de outro. Né? E a sua escrita? Como que você define a sua escrita? Então, cara, até assim, quando lá no Cronópolis o colega lá colocou o nome de novela híbrida naquele meu texto, né? O Aloysio, né? Zé Aloysio. Aloysio. Ele colocou, na verdade, assim, ele acabou definindo, ele acabou classificando, ele acabou dando uma classificação para o meu texto que eu não tinha, né? Eu não tenho essa preocupação. O Lobo Antunes, atualmente, eu acho que é uma pessoa assim que tem um caminho muito, é médico, né? Médico também, médico. Aliás, ele tem uma história fantástica. Para ser escritor tem que fazer primeiro a medicina, não tem? 6 anos de medicina. Talvez se a medicina sairia uma coisa mais certinha. Porque o Lobo Antunes tem um histórico legal, né? Porque ele foi na África, serviu como médico na África na época da Revolução, né? Das lutas. E, na realidade, eu acho que foi essa experiência dele lá que acabou levando ele para uma linha. Ele gosta muito dos autores latinos, né? Para uma linha aí de desconstrução interessante. Eu gosto muito dele. Como eu gosto muito do Alberto, que já morreu, né? Tá? Mas no Brasil você tem Altran Dourado, eu adoro Altran Dourado. Né? E li muito gibi, Pipa. Gibi? Ah, que legal. Li muito gibi. E a Lúcia é artista plástica, né, você? Sim. Desde que eu comecei, acabei me dedicando tanto, me envolvendo tanto com o grupo, que eu deixei todo o projeto meu autoral de fora. Então, ficou mesmo, eu não tinha espaço, não via espaço dentro de mim para trabalhar com o grupo e trabalhar alguma coisa minha. Então, deixei, agora eu acho que eu estou começando a sentir esse espaço de volta. De voltar? Estou com o Carlos te ajuda? De vontade de fazer. O Carlos te ajuda? No quê? Volta a produzir você mesmo. Não, ele não interfere, ele respeita e ele tá junto, ele vê sempre que a solicitação, né, desse trabalho do cinema é muito grande. Então, não sobra quase espaço mesmo, é uma coisa maluca. Eu acho que é uma troca muito intensa, uma procura muito grande por causa dos autores,
dedicação e envolvimento muito grande com os catadores. Você tem altos, grandes autores lá, né? Manuel de Barros, por aí vai, né? Eu acho que aí a preocupação não é ter grandes autores, né? Mas como é que eles chegam, eles cedem esse material, né? Que bacana. Eu acho que simplesmente, Uma doação, acho que quando né? a gente aborda a pessoa e a pessoa entende, né? Entende profundamente o trabalho, eu acho que ela acaba querendo participar, né? E o Manuel de Barros é uma pessoa incrível, que eu acho que... Você estava me falando também, esses livrinhos são de papelão, tudo, mas já estão viajando o mundo, né? Então. De vamos aproveitar papelão o 3D. viajando o mundo. Ele tem, é incrível. você falou que está nos Estados Unidos, tem na Espanha, existem em todo algumas lugar, né? bibliotecas americanas que têm se preocupado em comprar a coleção inteira, como livros especiais, livros raros. Tem H2 horas lá nessas bibliotecas? Tem. O pessoal pode procurar, não sei se já entrou, mas eu mandei, eles fazem questão de comprar E catalogam dois tudo, né? exemplares de cada título, que é justamente para terem essa comparação das capas, né, diferentes. Porque cada capa é uma obra de arte, né? Cada capa é única. É única. Você está levando uma obra de arte. Então, existem sim nessas bibliotecas. Na Europa agora começam a chegar esses livrinhos em um museu ou outro, uma galeria na Suécia, Super. um museu. A gente pensa que é uma coisa tão Dinamarca. local, né? Tão material, né? Simples, local, mas simples, ele local viaja, e né? tão frágil e, na verdade, tão forte, né? Tão forte. Recebeu um grupo aqui de argentino, aí ele falou assim, mas do Cineia, você tá num projeto aí? Eu digo, tô. Ele disse, nossa, eu soube lá na Argentina. Eu digo, então, viajei do Brasil, né? Fui no estrangeiro. Então, estamos aí, conhecido, tem na internet, tem tudo. E de vez em quando o pessoal vem aqui, me ligam aí para conversar comigo por causa desse programa, desse livro lá. A editora do Cineia Catadora. O cara veio aqui e falou assim, mas você é famosa do cinema. Eu digo, dizer o quê, né? Mas você tocou num ponto que eu acho assim, super importante. Nós temos 80 livrinhos, né? Alguns livros, alguns autores já participaram de mais de um. E o que é bonito no trabalho, quer dizer, fora o trabalho do ateliê, na oficina, com as catadoras, essa rede grande que se forma com os escritores. Então, no momento também, em que você fala que esse escritor foi para Cuba e levou um livro, e outro escritor foi para Suécia e levou o livro dele, então isso é muito rico, que de repente você tem um trabalho pequeno num ateliê e que fica gigante, porque se você abarcar a rede, nessa rede, a participação e a colaboração de todos os escritores, já são mais de 80 pessoas. Então, isso faz o trabalho crescer, né? E essa troca com o escritor é fundamental e é muito importante. Então, eu acho que é bonito esse tipo de envolvimento, né? Não é o monetário, né, que está envolvido, né? Não, é outra coisa, uma coisa que vale mais do que dinheiro, né? Até porque eu acho que até o preço do livro, normalmente, né, R$6, eu acho que mostra isso também, né? Quer dizer, que é um R$6, valor, né? simbólico e também tem eu acho que tem essa intenção de mostrar aqui a acessibilidade do livro, né, desse produto. Ô Carlos, e aquele site lá, o que é aquele PN? Nem sei falar. Como O é que é? meio tom? Penete. O Penete Literatura? Você escreve para Portugal, é isso? Não, Penete Literatura é o seguinte, aliás, eles fizeram uma vez uma referência ao Cronópios. Eu não sei se você... Mas não foi você que fez? Não, olha que legal. Então é bom eu colocar para você, não fui eu. O Penete, na verdade, quem Penete, o Penete, Portugal Net Literatura. Quem é o fundador lá, quem começou com essa ideia, é o Carmelo, que é professor em Lisboa, né? Tá? Ele é de Évora.
e com essa ideia de congregar a literatura da língua portuguesa, né, tá? E de repente eu recebi um convite dele. Você é colunista lá. Eu recebi um convite dele, ele conhecia alguns textos meus, e achou que era interessante, que tinha a ver com a proposta deles, me convidou, e ele me convidou para participar do folhetim. E, na verdade, nós éramos em 2 para participar do folhetim. Que folhetim é esse? Então, o folhetim, a ideia de soltar o texto com capítulos em finais de semana, lembrando do velho folhetim, mas com uma linguagem mais atual, né? Uma linguagem mais nova, uma proposta diferente. E aí eu comecei a participar do folhetim e, no fim, ele passou o folhetim, eu estou só com o folhetim, saiu agora entrou um texto novo, que aliás é a novela híbrida, que na realidade saiu eu tinha colocado só uma parte, né? Tá? Agora vai sair a novela híbrida todinha, são 65 capítulos. Sai todos os sábados e domingos. Como né? folhetim mesmo. Isso, e o Carmelo, ele é um cara que fuça a internet. E ele descobriu o Cronópios antes de eu falar para ele do Cronópios. Antes de você, né? Entendeu? Não, foi antes de eu fazer qualquer comentário de Cronópios, de repente eu entro lá e porque ele estava levantando novos, né, tá? Eu nem precisei mandar para ele o que tinha aqui, tá certo? Ele mesmo, ele descobriu, ele adorou a ideia do guarda-chuva. O guarda-chuva foi uma malandragem que eu inventei para atrair público. Isso. Mas não foi eu que coloquei, não. Ali foi ele. Eu coloquei assim várias coisas, né, tá? Mas na realidade o Cronópios foi ele que descobriu, ele ficou vidrado com o Cronópios. Depois eu passei algumas informações para ele do Cronópios e tal, mas ele descobriu o Cronópios Que bom. Investigando. Isso não é bom, isso é bom. É difícil fazer uma pergunta para marido escritor ou escritor Na marido. realidade, antes de começar essa Faz entrevista, antes de começar essa entrevista, o Pipo falou, por que vocês não fazem uma entrevista, os dois, um pergunta para o outro e tal. Ele começou e agora ele chegou onde ele queria. Agora mas vamos começar. Vou perguntar para você. Isso. Qual é o lugar da poesia na sua narrativa? E qual é o lugar da narrativa na sua poesia? Eu sei que você escreve poesia, você escreve narrativas, eu acho que escreveu muitos contos, né? Como é que você situa uma coisa dentro da outra? Você tem essa preocupação ou não? Bom, na realidade, responder para quem conhece o que a gente faz, quem conhece o processo é complicado. Na realidade, no início eu comecei intensamente com a poesia, né? E da poesia, na realidade, eu fui para a prosa e a prosa acabou, de alguma forma, absorvendo muito do meu lado poético, de alguma forma. E eu tenho, sim, eu tenho uma preocupação, essa coisa do híbrido, né? Eu tenho a preocupação de trabalhar o texto sem fazer essa segmentação, né? Do poético, do conto. Para mim, eu acho que tudo isso faz parte do meu formato, né? Quer dizer, no meu formato de pensamento, de linguagem, isso tudo é uma coisa só, né? Quando eu estou escrevendo, eu estou na poesia, eu estou no realismo, e isso tudo efervescendo lá. No fim acaba dando uma coisa mista. Eu lembro que o André Carneiro, que trabalha com ficção científica, uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito, um dia lendo um conto, aliás tem uma história até interessante com ele, que ele estava em casa, eu dei um conto para ele ler, eu falei para ele, André, esse conto está muito ruim para ser lido, cara, tem alguma coisa errada nele e tal. Aí ele pegou, leu o texto e falou assim, você tem uma tesoura? Eu falei, uma tesoura? Ele falou, é uma tesoura. Eu fui pegar a tesoura para ele. E ele pegou meu conto, pegou a tesoura, cortou e mudou lá um parágrafo, né? Ele falou, lê agora, né? Aí eu falei, cara, o que é experiência, né? O texto ficou redondo, né? Mas ele sempre teceu esse comentário, né? Ele sempre comentou assim, que quando ele conhece a minha coisa primeira, que foi a poesia, né? Ele fala assim como eu consegui, de alguma forma, levar esse meu lado poético para a prosa de uma forma espontânea, natural. E eu não consigo separar as coisas, eu não consigo... Ainda bem. Né? Mas você só separa lá no formato, só, então, né?
Na isso. verdade, Atualmente nem no formato, né? Tá, Atualmente nem no formato. Esse texto que o pessoal publicou em Imagem e Memória em São Carlos, eu acho que na realidade assim, é um marco na minha prosa, né? na minha poesia, no sentido dessa ruptura. Né? No sentido dessa ruptura. E se vocês entrarem hoje no Portugal Net Literatura, aí vocês vão encontrar a ruptura total. Que é o texto que foi publicado pela Polichinelo. Pela Polichinelo, isso. Pela Polichinelo. São fragmentos, mas, na verdade, se você quiser falar, não, isso, para mim, é poesia. Ou outro vai se preocupar em falar, não, isso são pequenas narrativas. E eu acho que o importante não é você dar nome, né, ou classificar. É a escrita que abarca tudo. E eu acho que quanto mais mista e mais indefinida nesse ponto, né, rompendo esses compartimentos, né, instantes, eu acho melhor, né, porque o mundo é assim hoje em dia, né. Acho que fica muito chato essa coisa, aquela poesia mesmo, definitivamente poesia, aquela prosa, eu não sei, eu acho que está na hora de romper com as formas, né. E na realidade isso é uma coisa que faz parte do meu desassossego pessoal, né? Então tá dentro da... Né? Faz uma pergunta para Lúcia, por favor. Puxa vida. Vamos próximo. Não, mas você conseguiu. A Lúcia fez letras, é formada em letras, né? Fez letras na USP. Faz uma pergunta. Então, na realidade, a pergunta dela foi uma pergunta acadêmica, né? Associada à vivência e tal. Né? Então, vou fazer uma pergunta pessoal, né? Como é que essa coisa de repente, assim, historicamente, a gente está em caminhos tão diferentes e tão iguais, né? Na realidade, em termos de construção, né? Como é que é para você essa coisa do processo, né? De trabalhar a arte e de repente trabalhar com os escritores e retomar a literatura, que na verdade é a sua formação primeira, né? Eu acho que foi um caminho meio caótico e nada intencional, né? Eu trabalhei mesmo profissionalmente como tradutora a vida toda, sempre amei a literatura, mas nunca escrevi. Eu sou da época que formava críticos e não escritores na USP, era uma época terrível, estruturalista até o último fio de cabelo. E então abandonei esse amor tão grande pela literatura, né? E aos poucos, assim que eu pude, eu fui retomando o trabalho artístico. Eu acho que o caminho vai, se a gente se deixa levar sem racionalizar muito ou sem pensar muito, a gente vai, no fundo vai buscando aquilo que a gente mais gosta, né, para preencher. E foi até meio casual que eu encontrei esse projeto quando fiz a parceria com Heloísa Cartoneira. Foi uma coisa meio que aconteceu e acabou sendo um resgate, né, em termos de eu voltar a me dedicar à literatura e foi uma coisa muito feliz. Eu acho que por isso que eu me envolvo tanto e por isso que eu acabei abandonando o autoral, né? Que de repente eu tenho um projeto que trabalha com literatura, que trabalha com o social, sempre trabalhei dessa forma, e que é um projeto que é artístico, né? E trabalha também de uma forma que rompe com aquela estética tradicional, que não me agrada nada. Então, para mim foi uma conquista muito grande. Eu acho que eu fui buscando esses caminhos e foi uma felicidade ter encontrado isso. E eu acho que de alguma forma completa, né? Me completa muito. Associou, né? Associou as linguagens. Né? Aí você falou de romper a estética, você me falou outro dia, uma vez também, num café e tal, que você gosta dessa brutalidade, o bruto, não é brutalidade, o bruto dessa espontaneidade, livro, né? Você está no mercado de livraria cultura, aquelas coisas chiques, né? Livros chiques, bem feitos. Esse aqui é um livro também. Né? Mas veja bem, isso rompe com qualquer processo industrial, punk, que é sufocante, né? Que é massificante, né?
Isso aí é 1 a 1, é a mão de alguém que estava lá com o pincel, é uma linguagem absolutamente espontânea, uma coisa visceral, né? Tem um signo aqui, tem uma energia aqui, né? Exatamente. Uma energia aí, fabril aqui, né? E eu acho que acaba sendo muito forte, né? Esse trabalho junto com o Paulo Brusque é interessante agora. Essa junção agora de livro de artista, né? Então a gente pede para o artista colaborar. E aqui são fotos. Né? Com o projeto aí, no caso do Paulo Brusque, ele resolveu fazer um livro de fotos. Mas a capa sempre sendo nossa. Então, você tem o resultado, é uma linguagem híbrida de um artista que é até super respeitado e conhecido no Brasil todo. Paulo Brusque. E com a linguagem pura, espontânea de um catador de papel, né? E aí você tem essa junção, né? Que dá um trabalho absolutamente híbrido, inesperado, singular. Por isso que eu acho que me agrada. E essa brutalidade mesmo. E essa coisa rústica do papelão, eu acho que diz mais, porque diz de vida, diz da vivência, diz da diversidade. O próprio livro, né? Ele fala de onde ele vem, ele fala, ele se contextualiza, né? E tem uma outra história interessante aí. Eu aqui vou acrescentar. Que a Lúcia mostrou quando as catadoras viram as fotografias, elas tiveram aquela coisa da identificação, quer dizer, aquilo que elas veem todo dia. No caso específico, essa aqui, né? Elas começaram a comentar, puxa, mas eu vejo isso todo dia. Isso é arte, né? Tá? Então, de repente, houve uma identificação aí entre o trabalho do artista, né? do Paulo, né? Com o olhar delas, só que o olhar delas é o olhar da sobrevivência, né? O olhar do dia a dia para elas ganharem o ganha-pão delas, não é? Isso aqui vira... Isso, aos olhos dela é dinheirinho, né? Isso é fantástico, né? Mas ao mesmo tempo elas sentem esse prazer de estar lá juntas e pintar, né? Tem a sensibilidade, né? De então, perceber. Elas usam o papelão como sobrevivência, mas ao mesmo tempo elas também foi extremamente prazeroso para elas descobrir que elas podem olhar para aquela cooperativa e achar nichos, né? Como ele achou. Né, que poderiam ser, até ela, na palavra de uma delas, poderia ser um quadro. Né? Então é interessante que você vai transformando o olhar. Maravilha. E como é que vocês se conheceram? Vamos falar de literatura. Agora vamos falar de literatura. Vamos lá falar de literatura. Você sabe que no colégio a gente deixava recadinho para o pessoal da manhã, que eu estava à noite, né? Bilhetinhos, né? Talvez a literatura comece aí. É para namorar. Na realidade, a gente estudou no mesmo colégio, né, Anguera, na Lapa, né, aqui pertinho, né? Aqui em São Paulo mesmo? É que vocês moram agora em Atibaia, né? Mas a gente estudou aqui no Anguera, que fica próximo aqui, onde você está. E a gente se conheceu, tinha uma turma, né? E a gente se conheceu e começou a namorar a partir daí, bem cedinho, assim, bem cedinho. Jovem, né? Desde essa época ele já escreve. Ele começou a escrever para te namorar. Ele já escreve. Já aquela coisa do adolescente e tal, né? Cartas. Mas é o canal, né? Eu acho que ele já é um canal que eu acompanho a vida toda, né? De expressão. A palavra. E você via bem, assim, um menino querer ser artista? Você via com bons olhos isso? Eu sempre tive uma paixão pela arte. Eu acho que o grupo, ou até o grupo familiar, não via isso tão bem. E aí, inclusive, isso influenciou na minha escolha pelas letras. Eu adoro letras, mas eu teria feito a ECA na época. Né? De comunicação Mas existia esse olhar desviado para quem trabalhava com artes, né? Esse encantamento, essa curiosidade pelo. Na realidade a Lúcia foi fazer, ela ganhou uma bolsa no que é hoje a FAP, né? De arte, ela foi trabalhar com arte. Só que isso
para a família na época era muito complicado. Ela começou a namorar comigo e aí a coisa, eu sempre estimulei, eu sempre assim, valorizei muito esse lado. E aí a gente juntos, a gente fez algumas artes também, né? E aí a gente, né, se uniu aí E virou a Por dupla esse dinâmica. lado sensível. E aí na verdade, a gente fez um importante. movimento e cada um está na sua, mas os dois juntos de alguma forma. E o meio tom também? Tudo certinho? Então, meio tom é Quando que vai deixar de ser meio para ser um tom Não, inteiro? então, esse é o problema. Uma pergunta inteligente. Na realidade, poucas pessoas conhecem o histórico. O meio tom, quando tinha aquele computador verdinho, né? Tela de Tela fósforo. toda verde, né? De fósforo, né? Eu fazia um jornal alternativo que se chamava Meio Tom, que começou aí pelo correio, no fim chegou numa tiragem de 600, né? Fora do Brasil, em uns 50 ou 60. E aí o correio começou a ficar muito caro, tiraram o expresso, aquela coisa toda, né? Com o correio na expressa. E eu falei, bom, então vou fazer no computador. Agora eu não sou, veja bem, na verdade eu sou extremamente amador em relação a isso. E aquilo que você sente aqui no Cronópolis, né? Que as pessoas sentem falta de espaço e manda material, e manda material, e manda material. E eu sempre achei assim, que o material tem que ir. Eu acho que quem tem que ter crítica é quem está lendo. Eu não tenho que fazer crítica nenhuma disso, né? Que, aliás, o People mostrou aqui pra gente a nova plataforma. Não é papo furado, né? Você viu, né? E aí ele assim, o autor vai ter um espaço em que ele vai ter a liberdade de colocar as coisas dele, né? E eu acho isso super legal, porque eu acho que esse é um caminho, o caminho sem censura, né? Quer dizer, quem tem que ter a crítica e a censura é o próprio autor de alguma forma, né? E aí isso e na verdade chegou num ponto que eu não tenho mais controle disso, mas eu também não tenho condições, pela própria atividade, das atividades que eu tenho, de fazer daquilo um portal de excelência como você está fazendo, né? Mas continua lá, né? Quer dizer, ele continua lá e dentro do que eu posso, eu vou levando, né? Tá? Muito legal. Querem falar mais alguma coisa? Vamos dar tchau então pro pessoal lá? Tchau, muito obrigado. Até o próximo videocast. Tchau, tchau.